97,9 passa a apresentar Programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Estamos apresentando... Muito bem, boa noite, são 18 de setembro de 2020, uma sexta-feira, né? Finalmente não, acabou a semana naturalmente, porque, como eu sempre digo, a segunda-feira é tão importante quanto a sexta, porque você só chegou na sexta porque iniciou numa segunda, né? E que a sexta deve ser comemorada tanto quanto na segunda-feira. Então, é sempre bom chegar a completar mais um ciclo, né? Porque, afinal de contas, agora você pode fazer um balanço da sua semana, né? Espero que tenha sido ótima, né? E também que você tenha aí um ótimo final de semana para, quando for na segunda-feira, iniciar tudo outra vez. Meu amigo Sérgio Gomes, Robson Melo, bacana, muito obrigado, estamos começando agora. Então, nesse clima né, de final de mais uma semana cumprida, né, e o início do final de semana, mas lembrando que a pandemia, ela não acabou, né? Ela não acabou. Então, cuidado, o isolamento social talvez não seja mais tão necessário assim, mas a questão da máscara, do distanciamento social, da higienização, né, exacerbada com sabão e álcool em gel, isso continua, né? Segunda-feira nós vamos fazer um balanço aqui de mais uma semana, como é que está sendo, né? Então, nesse clima aí de euforia por ter terminado mais uma semana, mas em contrapartida também com cautela, porque continuamos numa situação que nós não sabemos exatamente o que é que está acontecendo, né? Começa agora para toda a Tutóia, Sérgio Gomes, para toda a Tutóia região e também para o Brasil, para o mundo, porque estamos pela internet, mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, né? Comigo, Sérgio Ramos, né? Eu disse Claudino, bacana, obrigado por estar aqui. Meu amigo Sérgio Gomes, lá de Porto Velho, né? Cidade que me acolheu por quase 36 anos, né? Muito bem, então, quando tudo parecer sem saída, venha para cá, porque sempre encontrará uma ideia que pode mudar a sua perspectiva e encontrar a solução para as suas questões, né? Porque a gente só encontra a solução para as coisas quando a gente consegue ver, né, de outra forma, adquirir outra perspectiva, né? E esse programa é para isso. Esse programa é para isso. Ele é muito pautado no pensamento do professor Olavo de Carvalho, né? Porque antes de ele virar guru do bolsonarismo, ele era um professor bacana. Eu li alguns livros do professor Olavo de Carvalho e também o último, eu comprei uma coleção chamada História Essencial da Filosofia, né? São 36 CDs com aulas de 2 horas, né? Que dá assim, como eu não consegui ler todos os livros, né? Então eu procuro aí Deu um tilt aqui, só um minuto. Né? Então eu procuro aí os historiadores para a gente fazer um resumo, entender aí melhor o que os filósofos disseram, né?
Muito bem. E é isso que nós trazemos aqui para vocês, né? Na verdade, não é para esgotar o assunto, é exatamente para criar curiosidade e pesquisar na internet, assim como eu faço, né? Aprendi muita coisa aqui, né? O professor Olavo de Carvalho mesmo foi uma pessoa que eu descobri na internet, procurando outras coisas, acabei encontrando ele, e aí comecei a comprar os livros, assistir os vídeos, aí depois que ele virou isso aí já, né? Mas eu aprendi com o jornalista Reinaldo Azevedo a separar as coisas, né? Porque eu lembro que eu ainda continuo, né? Continuo fã do Caetano Veloso, do Chico Buarque, e com esse negócio de esquerda e direita, eles se identificaram com a esquerda e começaram a falar coisas de política, né? E eu achei aquilo ruim, e depois comecei a não gostar nem das músicas por causa da ideologia, né? Da posição pessoal com relação à política. E o jornalista Reinaldo Azevedo mostrou o seguinte: olha, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Bom, o fato da pessoa falar coisas que você não concorda não desabona a obra que ele criou. Então, as músicas do Caetano Veloso nunca vão perder, né, a validade como artista, né? Independentemente do pensamento político ou do posicionamento social que a pessoa venha estabelecer, né? Então, aprendi isso bacana, então eu sei separar a obra da pessoa, né? Porque depois eles desaparecem e a obra fica, independentemente de como foi a vida deles. Então, o professor Olavo de Carvalho rapaz, eu estou meio enrolado hoje aqui com esse negócio. Muito bem, então o professor Olavo de Carvalho, antes de se tornar político, ele era um professor, né? E eu gostei muito das aulas dele. E uma das coisas muito bacanas que eu aprendi com ele foi o seguinte: aprender, essa ideia de aprender por aprender, né? Ele escreveu num dos livros: mais de 20 anos atrás, comecei a aprender alguma coisa porque eu fiz um voto para mim mesmo de que eu queria saber, mesmo que eu não pudesse contar para ninguém. Bom, se eu nunca puder dar uma aula ou escrever um livro, nem contar para ninguém, isso não me interessa, mas eu quero saber como é que é. E aí comecei a aprender alguma coisa, aprender pelo prazer de aprender. Um outro professor que eu gosto muito é o professor Clóvis Filho, né? Clóvis Filho, eu sou ruim de nome, mas você pode encontrar aí no YouTube as aulas do professor Clóvis Filho, né? Ele fala o seguinte, que nós somos movidos pela opinião pública, né? Então, se você não vê novela, se você não assistir futebol, se você não assistir o Big Brother, se você não souber de assuntos horrorosos como quem matou quem, como quem traiu quem, se você não tiver informações sobre essas coisas, ele diz que você não consegue conversar, né? E é verdade. Então, você quer se socializar, você tem que estar por dentro da pauta do dia, né? Qual é a pauta do dia? Sempre tem uma aí. E eu aprendi a fugir disso, né? Então, aqui no nosso programa, eu tenho dois assuntos que é pauta, que é o coronavírus. Foi um dos primeiros aqui em Tutóia a começar a falar nisso. Quando eu comecei a falar da Covid-19, ainda não tinha gente, não tinha nem contaminado, só tinha suspeitos, né? Antes do dia 26 de fevereiro.
E aí depois, agora com a política, porque é um outro assunto que eu gosto, mas não entrando na vibe, como diz aí os modernos, né? Na vibe de entrar nas discussões que a política não presta, que não sei o quê, entrar aí no noticiário. O que eu trago aqui são defender a política e defender o político, não o político corrupto. Eu não defendo corrupto nem que seja político, nem que não seja político. Eu sou contra a corrupção de qualquer um, independente da posição social, até do Papa, né? Até do Papa. Então, o que eu trago aqui são, nessa questão da política, é trazer ali de onde que vem, né? Por que nós temos o vereador, por que nós temos o prefeito, por que nós temos esse tipo de organização. Então eu trago a Constituição, eu trago as leis aqui para fundamentar as minhas falas, exatamente que é para você se interessar por isso e sair do achismo e se informar, né? Então eu tento sair um pouco do senso comum. Talvez você não está afim de ouvir essas coisas logo numa sexta-feira, né? Mas estamos aqui falando coisas que as pessoas não costumam falar no rádio, né? Não costumam falar no rádio. Trazer conhecimento mesmo. A tentativa de trazer o interesse de saber das coisas por prazer, né? Saber das coisas por prazer. E mesmo que a gente tenha essa ideia de aprender as coisas por prazer, isso acaba melhorando, né? Melhorando a nossa capacidade de pensamento, melhora a nossa capacidade de entendimento das coisas, né? E isso melhora a vida de alguma forma. O programa tem o nome Mudar para Viver Melhor, exatamente para isso, porque as informações que eu trago aqui têm o objetivo ousado que faça você refletir e melhorar a sua própria vida, né? Com informações novas, mostrando aí os caminhos, né, que você pode ver. Luiz Carlos Pereira, muito obrigado, meu caro, muito obrigado. A internet aqui, realmente não é muito boa, mas tomara que o som esteja bem. Muito obrigado aí pelo feedback, viu, Luiz Carlos Pereira? A internet daqui não é muito boa. Muito bem, então, ontem nós falamos sobre as atribuições do prefeito para você melhorar aí a sua capacidade crítica, né? E montar os seus critérios, melhorar os seus critérios para você escolher seus vereadores e prefeitos, né? No programa de ontem, se você se interessar, está aí na minha página, aí no meu perfil no Facebook, e também está na página Mudar para Viver Melhor no Facebook, também está no YouTube, lá no canal Sérgio Ramos Mudar para Viver Melhor, né? Então lá você encontra os programas anteriores, né? Já tem bastante coisa lá. E aí você pode ver quantas vezes você quiser. Se você não gosta, se você se interessar por algum assunto e quiser aprofundamento, é só colocar aí nos comentários ou mandar um WhatsApp para mim pelo número 98, que é o DDD do Maranhão, e o número 98458-84783. Repetindo, 98 DDD 98458-4783. Pode mandar aí uma mensagem pelo WhatsApp, que eu teria o maior prazer de responder, né? Então, vamos aqui para os conhecimentos que talvez você não esteja perguntando, mas quem sabe é interessante saber, né? Hoje são 18 de setembro de 2020. Então, para os católicos, hoje é dia de São José de Copertino, né? Você que é devoto aí de São José de Copertino. Hoje também é dia dos símbolos nacionais, né? A bandeira, o hino, esqueci o nome ali esqueci o nome, mas são três: o hino, a bandeira e o brasão, né? O brasão da República. Também é dia da independência do Chile. Então, no dia 18 de setembro de 2020, de 1818, o Chile
declarou independência. Também no dia de hoje, 18 de setembro de 1851, foi fundado o jornal, que é conhecido no mundo inteiro, The New York Times, né? Então, ele é um jornal aí que tem mais de 170 anos, né? 170 anos. Impressionante. Em 18 de setembro de 1865, né, o Paraguai se rende, né? Que teve a Guerra do Paraguai. O Brasil foi uma das guerras muito sangrentas, né? Uma história muito interessante, a história do Paraguai. Quando eu estive no Rio de Janeiro, fui lá no museu e fui lá no museu onde tem, né, a pintura do Américo, que eu não sei o nome dele, mas Américo, né? É uma pintura muito grande que retrata aí a Guerra do Paraguai. É muito emocionante ver aquela obra assim, enorme, uma parede enorme, né? Muito bem, em 1927, a rede de rádio CBS faz sua primeira transmissão lá na Inglaterra. Em 18 de setembro de 1946, foi sancionada uma Constituição brasileira, né, lá no Estado Novo. Também nesta data, em 1950, inauguração da TV Tupi em São Paulo, foi a primeira emissora de TV brasileira, né? Momento histórico. Em 18 de setembro de 1999, Pace tem seu nome incluído no National Inventors Hall of Fame, que é a calçada da fama, pela invenção do forno micro-ondas, né? Então, o forno micro-ondas é uma invenção relativamente nova, 1999, né? E ganhou aí o mundo rapidamente. E hoje é o aniversário da Greta Garbo, né? Você que gosta de filmes, certamente já assistiu algum dessa grande atriz sueca, mas que é radicada nos Estados Unidos. Nasceu em 1905 e morreu em 1990. Também hoje é a data de aniversário do Sérgio Brito, né? Músico brasileiro da banda Titãs. Você que gosta de Titãs, hoje é o aniversário do Sérgio Brito. E também temos data de falecimento, como o falecimento do Jimi Hendrix, né? É um dos maiores guitarristas, né? Ele participou ali daquele festival histórico, Festival de Woodstock, lá nos Estados Unidos. Jimi Hendrix morreu em 1942, né? Nasceu em 1970, muito novo, mas sabe como é que é, né? Esses artistas aí. Beto César, meu caro, muito obrigado pela companhia. Amanhã tem samba? E também da Henriqueta Briebo, né, atriz brasileira que fez tantas novelas aí que ajudou a gente passar o tempo, né? E hoje é Dia Nacional da Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce da retinoblastoma. Né? Se você não conhece que doença é essa, existe um Dia Nacional para isso, para que incentive as pessoas a dar uma olhada na sua própria retina para saber se você está com retinoblastoma, né? Retinoblastoma é um tumor maligno raro, originário das células da retina, parte do olho responsável pela visão, afetando um ou ambos os olhos. É um tumor primário, mais comum no olho de crianças e tende a ocorrer no início da infância ou em lactentes, né? E pode estar presente ao nascimento. A data foi instituída pela Lei número 12.637 de 2012, com o objetivo de alertar a sociedade sobre a importância da detecção precoce da retinoblastoma, fator indispensável para garantir bons resultados no tratamento. Quais são os sintomas da retinoblastoma? O principal sintoma presente em 90% dos casos diagnosticados é a leucocoria, um reflexo branco na pupila conhecido como sinal
do olho de gato. Essa mancha esbranquiçada indica que uma fonte luminosa está incidindo sobre a superfície do tumor e impede a passagem de luz. Sem a passagem de luz, as vias ópticas para o centro da visão no cérebro não se desenvolvem, atrofia e você pode ter problemas aí sérios. Então, pesquise aí na internet sobre o Dia Nacional da Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce da retinoblastoma, ok? O assunto de hoje, nós vamos falar aqui, pegamos uma entrevista, Wesley Alain, muito obrigado pela companhia, do professor e filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, né? Ele falou sobre não basta ter informação, é preciso saber o que fazer com ela, né? Precisa saber o que fazer com ela. E como vocês sabem, vocês que acompanham o programa, você que está no rádio aí, já sabe como é que é, já está acostumado com o posicionamento desse programa com relação à informação, porque prezamos pela boa informação, e quando você se coloca de um lado, automaticamente você se coloca contra o outro lado. E só lembrando, você que está no rádio e quiser assistir aqui pela internet, basta entrar no Facebook e procurar pelo perfil Sérgio Ramos, e aí você pode também assistir a gente aqui ao vivo e a cores, né? Então, nós temos uma campanha, inclusive até esqueci de rodar a campanha mais cedo, mas vamos fazer agora, para a gente entrar aqui no assunto de que não basta você ter a informação, é preciso saber o que fazer com ela, mesmo que seja por prazer, né? Como disse o professor Olavo de Carvalho. Então nós vamos rodar a nossa vinheta, né, contra fake news, e aí nós voltamos para a gente saber o que pensa, qual é a sugestão, né, do filósofo Mário Sérgio Cortella com relação à informação, né? Então não sai daí que é muito interessante essa visão do professor Mário Sérgio Cortella. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. Campanha contra fake news. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor, né? E já vamos entrar aqui direto. Nós vamos acompanhar aqui uma entrevista que saiu no jornal Estado de Folha de São Paulo, né, com o professor Mário Sérgio Cortella, e que ele fala o seguinte, que não basta ter informação, você precisa saber o que fazer com a informação, né? Já que nós trazemos informação aqui. Agora, o que você, como você viu na vinheta, o que você já o que fazer com informação falsa? Você sabe o que fazer com fake news? Apague do seu celular e não compartilhe, né? Isso aí é mais fácil. Agora, o desafio é saber o que fazer com a informação correta, com a informação boa, né? Com a informação boa. Então, para começar, o pensador Mário Sérgio Cortella afirma que o conhecimento científico aumenta o repertório de soluções de uma nação, né? Você vê aí que nós temos um exemplo aí. Então, toda a comunidade científica dizendo coisas sobre a Covid-19, né? Que por não ter remédio,
por não ter vacina, as soluções para evitar a contaminação seria o isolamento social no primeiro momento, depois o distanciamento social, o uso de máscara e a higienização exacerbada. E o nosso presidente simplesmente ignorou tudo que a ciência disse e fez o que fez, né? Então, e a lei, de certa forma, obriga o presidente a escutar a comunidade científica, né? Para poder tomar decisões, porque o presidente, o prefeito, o governador, eles tomam decisões só com o objetivo: cuidar da população, cuidar do povo, né? Então, toda decisão, por princípio, de agentes públicos, só a qualidade de vida das pessoas, melhorar a vida do povo da cidade, do estado, do país, né? Muito bem, e por que isso? Porque quando a população de um país, né, é bem informada, então as pessoas encontram soluções si só para os seus problemas e não demandam tanto o Estado, né? As pessoas têm uma vida relativamente própria, e aí não precisa ficar esperando pelo Estado, né? João Vitor Pires, muito obrigado pela companhia, pela audiência aí, viu? Estamos falando sobre o que fazer com a informação, que não basta só você ter informação, né? Para o filósofo, escritor e palestrante Mário Sérgio Cortella, a ciência desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de qualquer nação que almeje dar aos seus cidadãos uma vida mais sofisticada. Aspas. É evidente que o acesso ao conhecimento científico eleva a condição geral de uma sociedade porque aumenta seu repertório de solução, exatamente isso. Então, quando as pessoas são curiosas e tentam resolver os seus próprios problemas sem esperar, principalmente pelo governo, né? E aí isso melhora. Mas quando você tem uma população totalmente dependente do governo, né, aí é difícil, né? E nós estamos num momento assim no Brasil, infelizmente. Só que para a ciência atingir todo o potencial de empoderamento humano que lhe é inerente, não basta que fique confinada nas universidades, né, nas academias, nos círculos acadêmicos, né? Ela precisa circular. E os divulgadores científicos estão entre os agentes que melhor promovem essa disseminação da ciência e da sua importância na sociedade, né? Eu não sou um cientista, né? Mas eu me coloco aqui trazendo essas informações para vocês, ajudando exatamente a disseminar isso que está nas universidades, que está nos jornais, que as pessoas não gostam de ler os jornais, até porque são pagos também, né? Outro dia o Felipe Neto disse, olha, se vocês querem combater as fake news, abre uma parte aí do jornal de vocês para que o povo tenha acesso, né? Porque os grandes, o Globo, o Valor, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Veja, o UOL, né? Praticamente não tem acesso grátis lá no site, você tem que assinar. Eu assino alguns jornais, por isso que eu tenho acesso. Mas fica realmente complicado. E aí você vai no celular, o que é, né? E tem a própria campanha, inclusive do governo federal, contra a imprensa, né? Que é uma outra coisa assim, fora do comum, né? Então, para o professor,
os cientistas, né, eles estabelecem pontes, entendem o convite, abrem a porta para que a pessoa não esteja no campo da ciência também possa adentrar no território, né? Porque esses livros filosóficos, eles são realmente complexos. Aí você tem, como nós não temos aí o conhecimento, não temos a preparação para ir lá na fonte, então nós dependemos de pessoas como o filósofo Mário Sérgio Cortella, até do próprio Olavo de Carvalho, para dar uns exemplos aqui. Essas pessoas escrevem livros, né? O professor Clóvis de Barros Filho, né? Que traduz ali numa linguagem mais acessível para a gente entender o pensamento que está entre nós, que nós não percebemos, mas que nós estamos culturalmente cumprindo ali uma visão de uma dessas pessoas. Natanael Vieira dos Santos, muito obrigado. Né? Então, quando você tem acesso às informações, né, coisas que o Sócrates, Platão, né, Aristóteles, que pensaram lá antes de Cristo, né, 300 anos antes de Cristo, e que até hoje valem. Né? Então, quando nós temos acesso a essas informações, a vida fica mais clara, porque você entende melhor o mundo, você entende melhor você mesmo, você entende melhor as coisas. E aí e quando você entende isso, a sua vida melhora, porque você tem outras perspectivas, né? Então, Cortella também falou sobre os desafios de conviver com o excesso de informações dos tempos atuais, né? Ele deu algumas dicas para lidar com o problema da melhor forma possível e extrair conhecimento e sabedoria em meio à correria da vida moderna. Eu tenho uma estratégia para lidar com esse monte de informação. Eu foco, né? Eu só procuro o que eu estou estudando. Eu pesquiso, eu leio muito, leio todos os grandes jornais, leio alguns sites como Galileu Galilei, super interessante, né? E outros por aí. Mas eu sempre estou focado, eu pego uma pauta, né? Até para fazer o programa, eu saio lendo por aí, até que encontro por acaso uma entrevista dessa aí, do professor Cortella, né? Então aí você foca, como eu gosto de música, então eu gosto de música, gosto de política, gosto de direito, né? Então eu tenho os sites aí, né? E tem os grupos também. E aí você não precisa ter que ler tudo, porque é loucura, você não vai conseguir. Então, qual é o seu campo de interesse? O meu campo de interesse é filosofia, então procura os sites de filosofia e esqueça o resto. Muito bem. Então, na verdade, pessoal, eu peço aqui desculpas, essa entrevista não encontrei, na verdade, no jornal de Folha de São Paulo, foi na revista Galileu Galilei, tá? Corrigindo aí. Então você pode encontrar essa entrevista do filósofo Mário Sérgio Cortella na revista Galileu, ok? Então a revista Galileu fez aí uma pergunta para o professor. Ele falou o seguinte: qual é a importância de termos uma sociedade minimamente letrada em assuntos de ciência e tecnologia? Isso influencia para outras esferas como política e cultura, né? Toda sociedade que forma de maneira mais sofisticada seus cidadãos oferece maior autonomia, maior número de ferramentas de liberdade, emancipação e capacitação criativa. Claro que a ciência não é a única maneira de fazer as coisas, mas é a que deu a eficácia maior em tempo menor. Não é infalível, mas tem nível de resultado muito mais estruturado. É evidente que o acesso ao conhecimento científico
eleva a condição geral de uma sociedade porque aumenta seu repertório de soluções. Mesmo que a gente tenha um encantamento pela sabedoria popular, que é importante e extremamente relevante, ela é restrita. A ciência sabe que precisa de resultados, não apenas de atitudes reflexivas, né? Evidentemente que existe a sabedoria popular, mas nós temos que ter acesso às duas, né? Tanto a científica quanto a popular. Porque se você tivesse acesso com mais profundidade às pesquisas científicas, aqui nós estamos na pandemia, por exemplo, né? Se nós tivéssemos pelo menos interesse, porque acesso tem, né? Já fosse o tempo que você não teria acesso. Mas aí você usa seu celular, você usa a internet, para quê? Né? Para que você está usando a sua internet? Que não se interessa em procurar os sites. E ainda mais agora, né, que os sites são traduzidos. Quer dizer, a língua nem é mais um obstáculo necessariamente, porque você pega um site em inglês e você tem lá uma opção de traduzir, né, para português, para qualquer língua que você quiser. Então, o que precisa mesmo é criar interesse, é criar curiosidade. Porque se nós tivéssemos um pouco de noção, se a gente tivesse, se nós nos interessássemos mais por saber de informações científicas, né, jamais acreditaríamos que em fake news com relação à própria Covid, né, que saiu um monte de coisa dizendo que o uísque era bom para a Covid e não sei o quê, um monte de coisas absurdas que por falta de referência você acredita e passa para frente. Sabe lá quantas pessoas morreram cuidando do jeito que as fake news sugeriram? Não tem esse número, mas eu vi de uma colega que se ela bebesse bastante água, né, ela fazia xixi mais vezes, então o vírus saía pela urina. Que estava tudo certo. Né? Você não, quer dizer, por que você acredita nessas coisas? Por falta de referência. Agora, referência como? Né? Está na internet. Muito bem. Vivemos em uma sociedade, em uma civilização, onde o conhecimento flui livremente, né? Em abundância ao alcance de qualquer pessoa. Mas a correria do dia a dia faz com que a grande maioria delas não tenha tempo de absorver esse conhecimento de forma satisfatória. Como o senhor enxerga essa questão? Né? Mas é escolha, né? É escolha. Se você gosta de futebol, você gosta de novela, você gosta de outras coisas, isso tudo é tempo que você pode trocar por outras coisas. Então, está aqui, vamos ver aqui o que é que o filósofo acha disso tudo. Né? Que as pessoas realmente, como eu falei, a informação está na internet. Né? Pelo menos aquela informação mais superficial, mas que já dá ali um outro dá um upgrade na sua base de conhecimento, né? Sai ali do senso comum. Então, ele responde o seguinte: a gente não necessariamente tem abundância, tem excesso, né? Está corrigindo, inclusive, o repórter. Abundância é quando tem fartura, suficiência, temos algo que ultrapassa a nossa capacidade de usufruto, de absorção e apropriação. Né? Isso é abundância. Agora, excesso, nós temos, na verdade, excesso.
É por isso que, em grande medida, o que falta hoje é critério. Qual é o seu critério para pesquisar? Qual é o seu critério para se informar? Né? É a primeira coisa. Aquilo que faz com que eu, pegando o excesso, retire o que me serve e descarte o que não me serve. É exatamente esse critério. Mas para isso você precisa saber por que você precisa se formar. Se você acha que não tem nenhum motivo para pesquisar sobre informação científica, então você não vai pesquisar. Então nós temos que ter um motivo para isso. Né? Temos que ter um motivo para viver, inclusive. Para que você acorda de manhã? As pessoas com depressão, elas estão exatamente padecendo de falta de critério. Está padecendo exatamente de falta de motivo para continuar vivendo. Se a pessoa não tem motivo para continuar vivendo, imagine para pesquisar sobre conhecimento científico, né? Que pode lhe ajudar a não entrar em depressão, inclusive. Muito bem. Um dos exemplos mais fortes vem da área do self-service, né? Ele fala o seguinte: quando você entra numa loja, em uma livraria, tudo é mega stores, né? Então não há centenas e centenas de produtos à disposição. Isso também serve para o supermercado. Se você sai da sua casa sem uma lista definida, sem uma lista com o tipo de produto, com a marca do produto, com o peso do produto, você vai perder muito tempo no supermercado. Né? Porque você vai comprar arroz, né? Arroz, está tão caro agora arroz. Mas se você já não tiver, se você já não tiver uma marca, né? E noção de peso, né? Você vai ficar ali, porque tem um monte de marca de arroz. Comprar carne, por exemplo. Né? Bom, eu vou sair de casa, vou no supermercado, vou no açougue para comprar alcatra. Se você não souber disso, você fica lá olhando e vai perder tempo. Né? Quando você a não ser que você faça isso, que a intenção seja realmente essa. Vou passear na livraria. Então você não está com pressa. Então você vai ficar lá zapeando, né? Mudando de sessão, vendo livro ali, outro ali. Está passeando, ok. Mas se você for realmente comprar uma coisa, aí você já tem que ir. Bom, eu vou sair de casa para comprar o livro X, né? Comprar o livro X. E aí você não perde tempo. Né? Então, se você... Mas aí você realmente quer comprar um celular, por exemplo. Você quer comprar uma capinha de celular, né? Aí você vai numa loja de capinha de celular. Bom, eu quero uma capinha de celular. Uma capinha de celular não quer dizer absolutamente nada. Eu quero uma capinha de celular de silicone, transparente, branca transparente, né? Lisa, sem nenhum desenho. Pronto. Aí você vai, você chega lá, pergunta pro cara, o cara diz sim ou não, você já vai cair fora e pronto. Esse é o critério para você fazer as coisas. E isso também serve para informação, né? Porque assim como tem um monte de capinha no celular, também tem um monte de capinha, aliás, tem um monte de informação. Quando você faz uma pesquisa aqui no Google, dependendo do que você está procurando, vai aparecer milhões de páginas, né? E aí você vai ali vendo as primeiras, e aí você tem que começar a abrir e ler a fonte, escolher, né? A Wikipédia, as pessoas usam muito, eu também uso, né? Dependendo do assunto.
Mas é um site com muita informação, mas é informação aberta, qualquer pessoa pode alterar. Aquilo ali não tem veracidade, aquilo ali não tem, como é que se diz ali, um selo de informação correta, porque é uma plataforma aberta. Você pode criar um verbete na Wikipédia, né? Muito bem. Especialmente no campo do conhecimento, não se deve confundir. Informação é cumulativa, conhecimento é seletivo, né? Comer bem não é comer muito. Então, você está querendo informação, você vai ter um monte. Agora, se você quer conhecimento, aí é outra história. Aí você tem que ser realmente seletivo. Aí você tem que perguntar, fulano, onde é que encontro tal, qual é o site bom ali, tá? Você pode até perguntar para o próprio Google, onde é que eu encontro informações seguras sobre certo assunto, né? Ele vai te mostrar alguma coisa lá, né? Sob o ponto de vista do indivíduo que gostaria de aprender, mas não tem tempo, diria que esse paradoxo pode ser cruel ou frustrante para a pessoa, né? Olha, esse negócio do tempo, esse negócio do tempo realmente é muito complexo. Olha, o presidente da República tem tempo. O nosso presidente tem muito tempo, né? Só ver o que as coisas que ele faz, as coisas que ele diz, pelas coisas que ele se interessa. Tem tempo. Por que você não tem tempo? Por que não tem o tempo? Com que você está tomando o seu tempo? É uma reflexão que nós temos que fazer. É uma reflexão que nós temos que fazer. Para onde é que está? Bom, eu gosto de futebol. Bom, é bacana ver o Flamengo ganhando ali não sei de quanto, né? Mas é importante saber isso. Bom, se você não estiver reclamando que precisaria aprender outras coisas, tudo bem. Mas se você gasta tempo com futebol e ainda quer e diz que não tem tempo, porque precisa estudar inglês, por exemplo, mas que não tem tempo, então você está fazendo escolhas, né? Então responde aqui o professor para as pessoas que não têm tempo, mas que gostaria de aprender. A pessoa que não sabe o que quer, quando entra numa livraria, entra também em um estado de desespero. Se vai a um restaurante self-service, olha só, fica desesperado, porque tem lá um monte de comida. Tem salada, tem carne de porco assada, cozida lá e tal, é a mesma coisa. Se você já não tiver ali uma noção do que você vai comer, você vai ficar lá, vai encher um prato lá que já aconteceu comigo uma vez. Aí eu vou pegar só um pouquinho de cada, e o prato era grande, perdi noção, tinha tanta coisa gostosa ali e tal, e de repente tinha um prato enorme lá, eu fiquei com vergonha, inclusive. Porque me deixei levar, né? Me deixei levar pelas gostosuras que o self-service tinha. Então, quando vai a um rodízio, essa coisa bem brasileira, né? Espeto corrido, como se diz lá no sul, só pode ser no local de fruição e aproveitamento se tiver critério de seleção. Do contrário, se for aceitando tudo que vier, no máximo vai ficar empanturrado em 15 minutos. Né? O indivíduo se depara hoje com excesso de oferta. Sua única possibilidade de para criar um anteparo, né, uma capacidade de aproveitamento, pelo menos menos alienado e robótico, é através do critério de seleção. Bom, eu vou na churrascaria só para comer filezinho com um pedacinho de cupim, sei lá, mas você tem que ter essa ideia. Não, o cara traz linguiça, você come, traz coração, você come, traz linguiça de porco, você come, linguiça de galinha, você come. Quando chegar o filé, você já está cheio.
Aí você vai e começa a comer arroz com uma macaxeira, né, com aipim, e aí quando chega a coisa boa ali, aí você já está cheio. Né? Muito interessante essa visão do critério para que a gente possa aproveitar bastante as coisas. Né? Talvez a advertência mais séria seja aquela feita pelo gato para Alice, né, do filme. Você já deve ter visto o filme Alice no País das Maravilhas. Ela pergunta para onde vai a estrada, né, para um bicho lá, e ele questiona para onde a moça quer ir. Ela responde que não sabe para onde vai. Então, se você não sabe para onde vai, qual caminho serve, né? Isso é um ensinamento do filme Alice no País das Maravilhas. Eu acho que é o coelho que responde isso para ela. Até no táxi. Você chega no táxi e a primeira pergunta que o motorista faz é o seguinte: qual é o endereço? Qual é o destino? Para onde é que você vai? Né? E a pessoa, se não souber para onde é que vai, o carro fica parado lá. Ou então ela diz: olha, fica andando por aí. Né? Fica andando por aí. Muito bem. E quais os conselhos que você daria para alguém que se encontra nessa situação, né? Na situação de você não ter critério para nada. Muito boa noite, Pedro Vanderlei. Obrigado aí pela audiência. Qual é o conselho que você dá para as pessoas que querem aprender alguma coisa, mas que não tem critério para isso? Então, o professor, o filósofo Mário Sérgio Cortella, ele diz que dá 3 sugestões, né? 3 grandes medidas. A primeira delas é ter clareza do que lhe importa. O que eu quero levar para dentro de mim? Importar, né? O que eu quero? Esse critério aí já resolve bastante coisa. Serve para alimentação, serve para livros, né? Serve para livros. O que eu quero colocar na minha mente? O que é que eu quero colocar no meu subconsciente? O que é que eu quero colocar no meu corpo fisicamente? Então você chega no self-service e você fica desesperado. Você já sabe que vai comer salada, que vai comer frango, que vai comer não sei o quê. Né? Você fica ali comendo demais só porque, né, perdeu ali. Você não tem noção do que você quer. A primeira coisa é ter clareza do objetivo. A segunda é pensar que nos importa, né? O que de fato tem relevância para a vida em comunidade ou aquilo que é mera ruptura dessa condição. E o terceiro é o que me importará. Como preparo o que desejo mais adiante, pois não basta ter consumo imediato, né? É preciso também preparar as condições para o que eu vou ser no momento subsequente, né? Que é a questão, tudo bem. Eu estou dando aqui o exemplo do futebol porque é entretenimento, né? É entretenimento. Mas aí o que ele está dizendo aqui nessa terceira é o seguinte: bom, eu gosto de futebol, mas eu tenho que estudar para fazer uma prova ou para resolver um problema. E aí qual é o conhecimento que vai lhe trazer o benefício no futuro imediato, não ali na hora, como comer, por exemplo, né? Até comer mesmo, né? Se você estiver aí preocupado em eliminar peso e chegar no restaurante sem saber exatamente o que comer, você vai acabar engordando mais, né? Porque você não tem esse critério. Até tem uma dica para ir no supermercado, que você deve ir ao supermercado alimentado.
Porque se você for com fome, você comprará coisas que, além do que você gostaria de ter comprado, né? Então, nessa hora, volta a necessidade de evitar o risco da superficialidade, do conhecimento epidêmico de passagem, que é o senso comum, né? A opinião pública. Apenas a absorção das coisas, embora até pareça concretamente uma grande vantagem, o que há é um tsunami informacional. Na ausência de critérios de seleção, as pessoas acabam deglutindo coisas que não necessariamente têm relevância para ela ou para a comunidade. Não basta ter informação, é preciso saber o que fazer com ela. Então, essa mensagem aí que eu gostaria de passar para vocês, né, do professor Cortella, com relação a tudo, né, porque tudo está realmente em excesso. Isso melhora realmente a vida, sabe? Você aprender a ter critério para as coisas, ter critério para se alimentar, ter critério para ouvir música, né? Para comprar. Eu quero um celular assim, assim, assado, eu quero um celular Nokia, um iPhone, de 2 câmeras, não sei o que e tal. Desenvolver essa capacidade de desejar objetivamente, né? Desejar objetivamente. E como nós estamos falando aqui de formação, é importante que você crie um campo de interesse, né? E aí, quando você criar um campo de interesse, você vai ter um critério para fazer um filtro, né? Você não fica perdendo tempo com bobagem, você não fica perdendo tempo com fake news, por exemplo. Então, muito bacana isso, muito bacana isso. E está acabando o nosso tempo, né? É impressionante como passa o tempo rápido aqui, quando a gente está falando sobre essas coisas, né? E eu quero falar o seguinte, convidar você, aqui agora você que tá pelo rádio, né? E você que está aí pela internet, você pode acompanhar lá pelo Spotify, né? Além desse programa, Mudar para Viver Melhor, que faz todo dia, de segunda a sexta-feira, ali no horário de 7h30, né? 19h30, horário de Brasília. Eu tenho outro programa de música, né? Que vai ao ar aqui pela Rádio do Nasmar, todos os sábados, a partir das 14 horas, né? São tipo ali 2h30, 3 horas de programa. Então, esse programa qual é o diferencial desse programa? Ele é um programa de música, claro, né? Mas o diferencial é que eu faço uma pesquisa sobre a música e trago informações sobre a música para você, né? E aí isso ajuda a entender melhor a música, porque a música é um negócio muito bacana na nossa vida, né? Ela está em todos os lugares, e quanto mais você entende a música, mais você tira proveito dela, né? E em casos especiais, nós homenageamos alguns artistas, né? Já no mês de setembro, na semana do aniversário do Caetano Veloso, fiz um programa mostrando ali a vida do Caetano Veloso através das músicas, né? O sábado passado foi em homenagem a São Luís, que completou 408 anos, no dia 8 de setembro. Então, fiz uma pesquisa aí de músicos maranhenses que fizeram músicas, né, homenageando a capital, a Ilha do Amor, a Ilha Bela, a Ilha do Reggae, a Ilha Negra da América do Sul. Então, São Luís tem um monte de nomes que foram dados aí pelos artistas, tanto os artistas maranhenses quanto os artistas de fora, como Geraldo Azevedo, né, Chico César.
Muito bem, e o programa de amanhã, né, vai ser em homenagem ao grande sambista Martinho da Vila, né? Eu sou fã de samba, gosto de samba. Amanhã nós vamos tocar Martinho da Vila. E a obra dele é tão extensa, né, que eu resolvi fazer em duas partes, né? Então a primeira parte vai ser pegando ali a discografia dele desde 1967 até 1979, né? Então isso aí deu mais de 40 músicas, né? Diferentemente do programa do Caetano Veloso, que eu cortei a música, coloquei 1 minuto só, mas agora com o Caetano não, nós vamos tocar a música toda e vai ser a parte 1 e em outra oportunidade a gente faz a parte 2, né? Não vai ser seguida, mas que é muito bacana você acompanhar a música com a história da música, com a história do artista, né? Então amanhã nós vamos falar da discografia do Martinho da Vila. Então você que gosta de samba e que gosta de história, que você gosta de entender ali por que aquela música está ali, né? Então não perca, você é meu convidado para sintonizar a rádio, ou então ir lá no Spotify, né, lá procurar por Programa Sábado Musical, você vai achar todas as playlists dos 10 programas, né? E a do Martinho da Vila estará amanhã já na playlist para você curtir, né? Você que não está aqui vai perder um pouco porque lá não vai ter a história da música, né? Mas aí você já tem uma seleção bacana do artista para você curtir, tomando uma cervejinha, né? Conversando com os amigos, tá bom? Então, olha, muito obrigado pela audiência, você que está no rádio, muito obrigado pela companhia, você que está aqui pela internet também, pela audiência também, né? Eu espero que as informações que eu trouxe hoje tenham sido boas, que você tenha aproveitado alguma coisa delas, que tenha sido bom para você, porque para mim é sempre ótimo, né, estar aqui falando para vocês. É sempre ótimo, desde da ideia de fazer pesquisa e tal, me preparar para vir para cá, isso tudo é muito prazeroso, né? E quando termina assim mais 5 horas de locução, falando de coisas que se você se interessar em se aprofundar, pode mudar a sua perspectiva com relação às relações que você tem com as coisas, com as pessoas, com as coisas, com as pessoas, mas principalmente a relação com você mesmo, né? Essas informações aqui que eu trouxe do filósofo Mário Sérgio Cortella é do tipo que são informações que ajudam a entender, né? São informações que melhoram a relação nossa conosco, né? Muito bacana. Então, muito obrigado pela audiência, espero que você tenha um ótimo final de semana e que na segunda-feira nós estaremos de volta aí falando, como toda segunda-feira nós fazemos isso, né? Fazendo um balanço da pandemia, que a pandemia não acabou. Cuidado com aglomerações, use máscaras, né, quando for necessário, mantenha o distanciamento social e também cuide da sua higienização, tá bom? Então, fica com Deus, até segunda-feira, se Deus quiser. Você ouviu o programa Mudar para